A palavra do Senhor diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentando, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começar pelos mais velhos, até o último ficar somente Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Essa noite eu quero trazer essa mensagem para nossas vidas. E eu tenho meditado nessa palavra, aonde fala dessa mulher. É uma palavra muito pregada dentro das igrejas pelos pregadores. E nessa noite nós vamos meditar um pouco, aonde a palavra diz no versículo 1, que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, como homem que se fez carne, o Verbo se fez carne, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, Jesus era de oração. Jesus, ele tinha o seu momento de oração. E quando Jesus, ele tirou para a oração, a palavra diz que Jesus, ele volta, e Jesus agora ele vai para o templo para ensinar. Depois da oração, Jesus, ele vai para o templo para ensinar. Mas como de costume, aonde Jesus estava, sempre estava aquele povo, os escribas e os fariseus. Sempre eles estavam ali, mas não era para obedecer Jesus ou para seguir os seus mandamentos. Pelo contrário, eles sempre estavam ali para acusar Jesus. Eles sempre estavam ali procurando uma brecha para pegar Jesus, como diz, no pulo do gato, né? Porque o adversário, ele assim, ele sempre quer achar uma brecha para estar acusando, para estar apontando, e não era diferente com Jesus. E a palavra diz, no versículo 3, diz assim: os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos. Mas eu paro para meditar, meus irmãos, e vamos ver a classe dessas duas pessoas que pegou essa mulher e levou até Jesus. Quem era? Eram os escribas e os fariseus. O que a palavra fala sobre os escribas e os fariseus? A gente para meditar. Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas. Então a qualidade das pessoas que pegou aquela mulher para levar até Jesus, escriba e fariseu hipócrita, porque vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e despreza os preceitos mais importantes da lei. Então os escribas e os fariseus não eram pessoas que não conheciam, não eram pessoas que não tinham entendimento, eram pessoas que conheciam a lei, tinham entendimento da lei. E a palavra diz que Jesus chama ele de hipócrita. Era aquele crente que isso aqui está certo, mas isso aqui está errado, mas tudo bem. E a palavra de Deus, ela não se vive pela metade, ela é por completa. E a palavra diz que esses homens pegam essa mulher e levam até Jesus. E eles colocam essa mulher perante Jesus. E hoje, meu amado, eu tenho meditado, tenho visto essa palavra. Hoje muitos usam essa palavra para, quando for ser corrigido, ele fala: quem é você para me julgar? Então as pessoas pegam e não sabem o contexto da palavra e usam para se defender. Sabe quem se defende quando vai ser corrigido? É crente que não quer abandonar o seu pecado. É crente que quer desculpa para continuar no seu pecado. Porque hoje, infelizmente, meu amado, pregar contra o pecado virou algo assim: quem é você para me julgar? Quem é você para me condenar? Mas aqui tem um contexto dessa palavra. A palavra de Deus, ela tem um contexto. E tem pessoas que usam a palavra de Deus para se defender e querer justificar no seu pecado. Mas a palavra de Deus não dá respaldo para que alguém se justifique no seu pecado usando a palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, continua falando, Mateus 7, ó: não julgue para que vocês não sejam julgados. Ei, Jesus não estava falando para crente não, irmão. Glória a Deus. Jesus estava falando para os fariseus hipócritas. Jesus estava falando para aqueles que viviam na hipocrisia. Porque Jesus, ele continua falando a palavra. Mateus 7, assim diz: hipócrita, tire primeiro a trave dos seus olhos, então você virá para tirar o cisco do olho dos outros. Então Jesus, o mesmo os hipócritas, fariseu, Jesus estava falando para ele: olha, vocês tiram a trave do olho de vocês, hipócritas, para depois querem limpar o cisco no olho do outro. Então a palavra, quando esses homens levam essa mulher até Jesus, e levam até Jesus, e fala para Jesus no quadro disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante. Aqui a palavra diz em flagrante. E na lei mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então os fariseus estavam o quê? Na hipocrisia deles, eles estavam lavando a mão deles e jogando para Jesus. Eles estavam tirando a responsabilidade deles e jogando a responsabilidade para Jesus. Por que eles estavam jogando para Jesus? Porque a palavra do Senhor, meu amado, a palavra do Senhor vai dizer em Levítico 20, versículo 10, que quando era pegado no ato de adultério, tanto o homem como a mulher era para ser apedrejado, era para ser morto a pedradas. Mas se foi pega a mulher no ato, cadê o homem? Porque a mensagem dos pregadores que pregam não mostra cadê o homem? E os fariseus que hipócrita jogou para Jesus: e tu que dizes? Mas a palavra fala que Jesus não veio para revogar. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Então, se ele estava indo contra a lei para proteger essa mulher, olha como a palavra é tremenda. Tem texto e tem contexto. Eles queriam proteger a mulher, mas eles sabiam que não podia. E eles tiram deles e falam: Senhor, e tu que dizes? E tu que dizes? Porque eles sabiam, os escribas e os fariseus sabiam que ele não podia, por causa que tinha uma lei. E os escribas e fariseus eram conhecedores da lei. E eles falam: agora eu pego. Porque a palavra diz no versículo: e isto dizia ele
tentando para que ter de que acusar Jesus. Então ele jogou para Jesus, como diz, e o Senhor que diz? Se a lei diz que apedreja, mas Jesus conhecendo a lei, como eles conheciam, Jesus fala o que para eles? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Por que todos deixaram as pedras? Porque eles sabiam que a lei não permitia matar a mulher com as pedradas, porque o homem não estava. Então as pessoas pegam esse versículo para perguntar: quem é tu para me julgar? Então quando a palavra fala isso, não é porque Jesus, se eles trouxessem o homem e a mulher, Jesus ia permitir apedrejar? Sim, Jesus não ia contra a lei. Jesus veio para cumprir, Jesus não ia contra a lei. Jesus não permitiu fazer porque estava o quê? Estava indo contra a palavra. Então o contexto da palavra vai dizer o quê? Que foi pego no ato de adultério. Escondeu o caba, trouxe só a mulher para matar a mulher, e Jesus conhecedor, não, mas cadê o caba? Porque em Levítico 20, versículo 10, vai dizer, olha o que diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Vocês entenderam? Só que as pessoas querem viver no pecado, pegar um texto fora do contexto e dizer: nem Jesus veio para julgar, não, Jesus veio para cumprir a palavra. Jesus veio para cumprir. Se Jesus veio para cumprir, não tinha como Jesus ordenar para que essa mulher seja apedrejada. Foi um jogo. Eles falam: e tu que diz? Jesus apenas devolveu. Jesus falou: olha, se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Porque a palavra do Senhor, meu amado, hoje nós estamos vivendo dias aonde chamar a pessoa a atenção virou algo de julgamento. Quem é você para me julgar? Quem é você? Você também é pecador, como a palavra fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus morre, ressuscita, nós temos um encontro com Cristo, a glória é dada de novo, e nós não podemos viver na prática do pecado. Há uma diferença de quem peca e quem vive numa prática. Só que tem pessoas que estão vivendo na prática e quer dizer: quem é você se você também é pecador? Mas eu não vivo na prática, eu não vivo na mentira, eu não vivo roubando, eu não vivo adulterando, eu não vivo fazendo aquilo que você tem feito. Então, se for por esse ponto de vista, quem é você para vir? Então o evangelho, o homem não pode pregar o evangelho, porque todos nós falhamos, mas nós não prosseguimos no erro. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz para mim e para ti, aleluia, que ali ficou a multidão, e Jesus pega aquela mulher e fala: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra nessa mulher. Não é porque os fariseus eram bonzinhos, não. E outra, eu falo para ti perante a palavra, perante Levítico 20, versículo 10, se tivesse os dois, Jesus permitiria matar. Porque Jesus não vai mudar a palavra dele por causa de pecador, por causa do homem, não, meu irmão. É o homem que tem que mudar por causa da palavra. Não é a palavra se adaptar, não, é o homem se adaptar à palavra. Então as pessoas falam: nem Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar, mas não para poupar para pecado. A palavra fala em João 3,17: porque o Filho do Homem, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas para salvar, Jesus fala assim: olha, mas para salvar, Jesus fala assim: ó, vai, não peques mais. Vai, mas não peques mais. Então para salvar é ir, não pecar mais, não repetir aquele adultério, não repetir aquela prática que ela foi pega. E a palavra do Senhor diz em Mateus 5,17: não pense que vim
revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus, ele cumpriu quando essa mulher foi levada até ele. Jesus, ele cumpriu. Porque Jesus estava mostrando para os fariseus que estavam usando a lei de uma forma errônea, que ele estava errado. Que ele estava errado. E a palavra do Senhor diz para mim e para ti, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8: porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então nada pode. A verdade. Então Jesus mostrou para eles mentindo. Jesus mostra para eles que a verdade é que ele estava errado. Tinha que largar a pedra e reconhecer que ele estava errado. E não era qualquer um não, irmão. Era escriba e fariseus, conhecedores da Torá, conhecedores da lei de Moisés. Mas eles queriam matar, queriam julgar. E a palavra do Senhor continua dizendo, João 7, versículo 24: não julgue segundo a aparência, mas julgue pela reta justiça. Mas como hoje a pessoa que está no pecado, a pessoa que está no seu Deus, diz: quem é você para julgar? Você não pode julgar. A palavra fala que nós podemos julgar sim. Nós temos autoridade para julgar sim. Porque senão vira bagunça. Vira bagunça. Mas pastor, como assim o senhor diz que pode julgar? A palavra diz, não sou eu. João 7, 24: não julgue segundo a aparência, mas julgue pela reta justiça. Justiça de quem? Do meio do seu Salvador. A justiça é dele. Perante ele. Perante ele, Jesus ele sempre deu autoridade para o seu servo julgar, não condenar, porque o poder de condenar nós não temos. A condenação é no dia do juízo para cada um. Para cada um. Mas enquanto nós estamos, pecado é pecado e continua sendo pecado, e tem que se arrepender, tem que abandonar o pecado, tem que ter uma mudança de vida, porque a palavra fala que sem a santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então quando eu prego essa palavra, as pessoas falam: quem é você para julgar? Eu não sou nada, mas a palavra é. Pecado é pecado. A palavra do Senhor diz também, 1 Coríntios 2,15: porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Não está falando de escriba e fariseu não, irmão. Está falando de homem de Deus, mulher de Deus, que tem caráter e posição na presença do Senhor. Aleluia. Tem posição na presença do Senhor. Quando Paulo ele chega ali, que Pedro está sentado com os gentios, comendo com os gentios, conversando com os gentios, Paulo chega: Pedro, você está errado. Porque quando você está junto com nós, Pedro, você está com nós, mas quando você está com ele, você está agindo como gentil, mas quer ganhar o gentil para ser cristão, Pedro. Então Paulo repreendeu Pedro. E a palavra não fala que Pedro foi dizer: quem é você, Paulo? Não. Sabe por quê? Porque Pedro reconhecia os seus erros e sabia que tinha que se consertar perante o Senhor. Quando o cristão pergunta: quem é você? Ele quer dizer o quê? Deixa eu pecar. Cuida da sua vida, deixa eu continuar no pecado. E quando a palavra diz sobre a correção, a palavra de Deus ela nos corrige, meu amado. A palavra de Deus nos corrige e nos chama ao arrependimento. Quando Jesus fala para limpar, tirar a trave do olho, para limpar o cisco do seu irmão, a palavra não está dando respaldo que ninguém pode corrigir ninguém e a bagunça. Não, Jesus não está falando isso não. Jesus está falando: hipócritas, você está com a trave no olho
Mas vocês querem tirar o cisco. Jesus está falando é para hipócritas. Não é para homem de Deus, mulher de Deus, não, irmão. Senão ninguém pode pregar o Evangelho. E quando a palavra diz, no versículo 9, que diz assim: mas ouvindo eles essa resposta, causada pela própria consciência, foram retirando do mais velho ao mais novo. Então eles foram se retirando, porque eles sabiam que a lei mandava trazer os dois. A lei não falava assim: ó, não, pode deixar o homem ir e mata só a mulher, porque o homem é melhor do que a mulher. Não, a palavra de Deus não dá esse respaldo, não. Mas quando a palavra continua, agora é a verdade, que fica só Jesus e a mulher. Olha o que Jesus diz: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí Jesus respondeu: ninguém, Senhor, a mulher. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele não condenou essa mulher. Tem gente que fala: mas Jesus, ele sendo santo, Jesus, ele não condenou. Quem é você para me condenar? Jesus não condenou porque ele não ia contra a palavra, irmão. Não é porque Jesus passou a mão no pecado, Jesus passou a mão na mulher e falou: não, minha filha, não. Jesus, ele não ia contra aquilo que a lei falava. Jesus não ia revogar o que a palavra falava. Se tivesse os dois, ia cair na pedra. Se tivesse os dois, ia morrer, bicho. Porque Jesus não trabalha com meia verdade. Mas hoje é uma palavra bem pregada, muito pregada, mas não se vê pregador explicando e falando o porquê essa mulher não morreu. Porque só a verdade é com a verdade. A palavra diz. A palavra diz. Quando a palavra diz que, porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada. Então Jesus era espiritual. Jesus ele tinha entendimento, ele conhecia a lei, assim como os escribas fariseus queriam que Jesus viesse fazer algo que ia contra a lei. Que ia contra a lei. Então quando Jesus fala para ela: olha, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. A favor da verdade. Então Jesus deu a liberdade para aquela mulher. Não foi por acaso, foi perante uma palavra. Levítico 20, versículo 10. Tanto o homem como a mulher tinham que ser apedrejados. Então Jesus, ele foi como diz a palavra: porque nada podemos contra a verdade. E essa mulher, a palavra diz que Jesus, através de uma verdade, fala para aquela mulher: vai e não peques mais. Agora eu quero que você medite. E João 8,32 diz o que, meu irmão? Olha o que a palavra é tremenda. João 8,32: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. A mulher estava perante a verdade. A mulher estava dialogando, estava falando com a verdade. Ela estava com Jesus. Conhecereis a verdade. Ela conheceu a verdade. Ela conheceu Jesus, que não mudou a palavra para acusar ela, não mudou a palavra para pretejar ela. Então ele conheceu a verdade. E quando ela conhece a verdade, Jesus diz: vai, não peques mais. Só que quando ela conhece a verdade, João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ela estava com a verdade e o Filho o libertou, e aquela mulher foi livre. Aquela mulher veio para ser sentenciada numa mentira. Não mentira. E a palavra de Deus, quantos pregadores, quantos homens usando o nome de Deus, usando a palavra para matar e ferir, numa mentira.
mentira. Porque esses homens, essa liderança, foi líder, irmão, que levou essa mulher até Jesus. Nós conhecemos os escribas e os fariseus. Eram lideranças que queria matar essa mulher, deturpando a lei, indo contra a lei, apenas para acusar Jesus. Apenas para acusar Jesus. Glória a Deus. Então, minha amada, a gente estamos vivendo dias. Jesus, ele está voltando. Infelizmente, a mentira entrou em muitos púlpitos, em muitos altares, em muitas igrejas, ainda usando o nome de Jesus. Porque quando a palavra do Senhor fala em Mateus 24, os discípulos perguntam: Senhor, qual será o sinal da sua vinda? Jesus fala: olha, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Então muitos estão vindo, usando essa palavra, e não têm aceitado a correção do Evangelho, e continua no seu pecado, na sua mentira, porque não aceita a correção. Porque quem prega a verdade, ele não é aceito. Ele não é aceito. Não é porque a pessoa está na mentira, está no engano, está fazendo as escondidas, que eu vou deixar de pregar a verdade, porque a minha vida não condiz com a dela. Não condiz. A palavra diz que vinha escândalo, vinha mentira, para que os verdadeiros pudessem se manifestar. E os verdadeiros, quem conhece é Cristo. Que nós viemos ser verdadeiro, ser fiel a Cristo Jesus. Porque todo mundo quer usar a palavra como os escribas e os fariseus, na mentira, no engano, mas acusando, matando e ferindo. A palavra diz que ainda tem os que estão separados, que não se corrompeu e não vai se corromper, e vai levar essa verdade até o final. Bispo, pregar um evangelho, irmãos, tão mentiroso, que hoje a figueira está balangando e está caindo tudo podre. Um evangelho tão mentiroso, que hoje, quando a figueira está sacudindo tanto, que é tanto pregador, é tanta pessoa caindo, por causa que pegou um evangelho de mentira, um evangelho de engano, um evangelho. A palavra diz: se saiu de mim, porque não era de mim. A palavra diz: aqueles que saiu de mim, porque não era de mim. Não era de mim. Ah, pastor, então o que o senhor quer? Ainda tem filho pródigo lá fora que vai voltar. Ainda tem filho que vai cair em si e voltar. Mas eu vou dizer nessa noite: tem crente que não se converte mais, morre dentro da igreja, mas não se converte mais. Tem crente que Jesus volta e ele não se converte mais. Tem crente que vai chegar naquele dia: Senhor, mas até hoje eu prego, eu louvo, expulso demônio, eu faço prodígio, mas não se converteu. Tem crente que Jesus volta e ele não se converte, mas não sai da igreja, não sai do templo, não para de pregar, não para de louvar, mas nunca se converteu. Tem crente que não vai se converter e nunca se converteu. Vai ser pastores, é pessoas que é liderança, mais de 20, 30 anos dentro da igreja liderando, mas nunca se converteu. Pastor, a palavra pesada. A palavra de Deus era pesada mesmo, ela corre. Porque os filhos de Eli
andou dentro do templo, sacrificando, fazendo tudo, morreu, mas não se converteu. E tem uns aí que vai morrer e não vai se converter. Tem crente que já virou casca grossa, irmão, não se converte mais. Como esses escribas e os fariseus, conhecia letra, conhecia lei, mas nunca se converteu a Cristo. Então nessa noite, que nós viemos ser convertidos, Glória a Deus. não investido, fingir. Não fingir. Porque profeta, todo mundo, os profetas de Baal não morreu naquele lugar de fogo no céu, mas morreu com o nome de profeta. Morreu com o nome de profeta. Então que nós viemos ser, meu irmão, perseverar nessa palavra. Mas pastor, mas dói. A verdade dói mesmo. Mas nós seria odiados por causa de uma verdade. A verdade dói. Nunca vi Jesus terminar uma pregação e ele não passar pela dor. Às vezes nós somos tão atacados por causa dessa verdade. Para me finalizar, sabe o que dói mais? É a gente terminar de pregar numa igreja uma mensagem sobre o pecado, no final o pastor que é da igreja que lidera vir desconstruir e falar que tu está julgando, que você está julgando, que é você para julgar. Eu passo isso direto eu passo por isso. O pastor terminar, ele vir falar, eu agradeço, mas queria falar para o irmão ser mais maleável, porque machuca as pessoas, é momento de trazer para dentro e não jogar para fora. Ei, se não quer a verdade, é melhor ir embora. Melhor ir embora. Porque Jesus, ele fala sobre a rede que é lançada. Quando Jesus puxa aquela rede, ele vê o peixe que presta e o que não presta. O que não presta, ele joga fora. Então o evangelho que não é verdade não segura. Quem nos segura na guerra é só o evangelho verdadeiro. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pregar todo mundo prega. Pregar todo mundo prega. Barulho todo mundo faz. Louvar todo mundo louva. Todo mundo faz. Mas quem andou sobre as águas só foi Pedro. Mas quem abriu o mar vermelho só foi Moisés. Então é poucos. É poucos. A palavra fala que a porta larga vai muito, né? A porta estreita diz que é poucos. E que nós devemos estar nesse pouco, e poucos em nome de Jesus. Amém? Agradeço por essa rica oportunidade